بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Já passou mais do que a metade do mês de Ramadã. Foi tão rápido que a nossa vida é mais rápida ainda. Vocês querem que a gente coloque medo? Não precisa colocar medo, é só pensar como é que os dias vão correndo e como é que a nossa vida, os anos vão correndo também, e logo nós estaremos perante Allah subhanahu wa ta'ala sendo perguntados por tudo que nós fizemos nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua dádiva, Ele nos deu o mês de Ramadã, que tem várias bênçãos, e Allah subhanahu wa ta'ala, Ele determinou que toda noite do mês de Ramadã, toda noite no mês de Ramadã, tem as pessoas que serão libertadas do fogo do inferno. O profeta Muhammad a.s. ele disse: وَلِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاء. E para Allah subhanahu wa ta'ala, toda noite tem pessoas que serão libertadas. É bom agora refletir, já se passou mais do que a metade do mês de Ramadã. Será que nós fomos libertados nessas noites passadas? Inshallah. Inshallah, porque o profeta Muhammad confirmou que tem pessoas que foram libertadas. Agora, se nós fomos libertados ou não, isso dependeu das nossas ações, depende daquilo que nós colocamos em prática. Depende do nosso jejum, como é que foi. Depende das nossas orações, como é que foram. Depende das nossas caridades, como é que foram. Depende do nosso contato com Allah subhanahu wa ta'ala nas súplicas. Depende de tudo que nós fazemos nesse mês, se nós fomos colocados realmente à disposição com as nossas boas ações, com as nossas ações que levam a gente para se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que nós fomos libertados ou não? Se não fomos, nós temos ainda os dias e noites mais privilegiados do mês de Ramadã. Então nós temos ainda, alhamdulillah, as melhores noites do ano, que seriam essas que vêm pela frente. Então aquele que não conseguiu aproveitar o que passou, tem que começar a aproveitar essas noites e esses dias para alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para os seus servos jejuadores que teriam de privilégio. O profeta Muhammad a.s. sempre incentivava os seus companheiros, sempre em todos os momentos que tinha algo importante, que tinha algo que aproximava eles de Allah subhanahu wa ta'ala, ele sentava junto com eles, ele citava o paraíso, como um certo dia tem um hadith do profeta Muhammad a.s. que antes de uma das batalhas ele foi citando como é que era o paraíso. O profeta Muhammad a.s. ele disse: o paraíso é uma luz que ela reflete sobre tudo que tem no paraíso. Não é o sol, não é a lua, não são as luzes que a pessoa coloca, mas é uma luz que Deus determinou dentro do paraíso, que terá um benefício para todas as pessoas que são os moradores do paraíso. E ele citou as características do paraíso, até que ele, falando sobre o paraíso, os companheiros do profeta Muhammad a.s. ficaram totalmente atentos. Aí ele disse: هل من مشمر للجنة? Tem alguém que quer ir para o paraíso? Aí os sahaba todos, sem exceção, eles estavam prestando muita atenção. Eles sabiam o que era o paraíso. قالوا نحن يا رسول الله. Nós, o mensageiro de Allah, todos nós queremos entrar no paraíso. Aí o profeta ﷺ قال قولوا إن شاء الله. Digam إن شاء الله, que vocês estarão no paraíso. قالوا إن شاء الله. Aí veio um dos companheiros do profeta Muhammad ﷺ, até uma pessoa que estava com... ele mancava, e ele mancava de uma forma muito forte. Aí ele veio até o profeta Muhammad ﷺ e disse: ó mensageiro de Allah, permita que eu esteja junto com vocês nessa batalha, para que eu seja um dos mártires e que Allah permita que eu entre no paraíso que o Senhor citou. O profeta Muhammad ﷺ disse: você é uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu que você participasse, porque você é uma pessoa que manca e tal, não tem condições de participar de uma guerra. Aí ele foi convencer os filhos dele. O profeta Muhammad ﷺ já disse para ele que você não é uma das pessoas que podem participar, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele te proveu disso. Só que essa pessoa insistia, ia conversar com os filhos dele, foi conversar com o profeta Muhammad a.s.
Nessa batalha o profeta não permitiu. Na outra batalha que seria em Uhud, esse homem não esqueceu que o profeta Muhammad a.s. citou sobre o paraíso. Ele foi novamente até o profeta Muhammad a.s. e disse: ó mensageiro de Allah, eu peço a ti que permita que eu participe com o Senhor. Talvez Allah permita que eu, dentro do paraíso, esteja com esse pé que eu manque dentro do paraíso também. Não há problema para mim. O profeta Muhammad a.s., com seu sorridente, ele permitiu a esse homem, depois que esse homem insistia para o profeta, para os seus filhos também, e o profeta Muhammad a.s. permitiu até que esse homem entrou na batalha de Uhud, e ele foi um dos mártires na batalha de Uhud. E o profeta Muhammad a.s. ele disse: eu vi esse homem com o seu pé que está mancando dentro do paraíso, também mancando ali. Isso significa que o profeta Muhammad a.s. não é que o homem fica lá mancando no paraíso, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele faz com que as pessoas estejam totalmente completas no paraíso, mas somente para confirmar a existência desse homem dentro do paraíso pela sinceridade que ele tinha e por aquilo que ele desejava estar no paraíso. Então esse desejo nós temos que ter dentro dos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas ações. Por isso que nós temos que estar sempre prontos para estarmos, inshallah, no paraíso, e isso a gente tem que saber e ficar e refletir esses dias e essas noites. O meu jejum, ele estava de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no jejum, ou somente a minha barriga, o meu estômago jejuou, ou a minha língua jejuou, as minhas mãos jejuaram, os meus pés jejuaram, os meus olhos jejuaram, a minha audição jejuou, o meu corpo jejuou, o meu coração também jejuou. Será que o jejum foi realmente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós? Também nós temos que saber o nosso zakat. Nós sabemos que nós temos zakat, nós temos as caridades. A pessoa que não tem dinheiro para pagar o zakat, ele tem as caridades, ele tem como quebrar o jejum de uma pessoa, como nós falamos, nem que se for com um copo de água. Será que eu participei de algo disso para que eu esteja dentre as pessoas que estão se colocando perante Allah subhanahu wa ta'ala para dizer: Allah, eis eu aqui, querendo ser libertado do fogo do inferno, fazendo tudo aquilo que eu posso fazer, o possível e o impossível. Até as pessoas pobres, o profeta Muhammad a.s., quando estava numa das batalhas de Tabuk, o profeta Muhammad a.s. chamou todas as pessoas para virem, porque ia numa distância muito longe, de 1000 quilômetros em Tabuk, de Medina para Tabuk, e era no verão. E no verão o calor chega lá até 50, 60 graus. E as pessoas tinham que ir bem preparadas. E o profeta Muhammad a.s. não tinha preparo para levar as pessoas que ele queria. Aí aqueles que tinham condições vieram e colocaram as condições deles perante o profeta Muhammad a.s. Até que algumas pessoas que eram pobres e não tinham condições e não sobrou mais nada com o profeta Muhammad a.s. para prepará-los para essa batalha. Eles vieram até o profeta Muhammad a.s. e disseram: ó mensageiro de Allah, faça de tudo para que a gente esteja junto com o Senhor. E o profeta Muhammad a.s. disse: eu não tenho condições para fazer com que vocês estejam junto conosco. Eu não tenho o preparo, não tenho as condições. E eles, na frente do profeta Muhammad a.s., insistiam, até que quando o profeta Muhammad a.s. insistia em dizer que não tinha esse preparo, eles voltaram para suas casas com as suas lágrimas, os olhos jorrando lágrimas, porque eles não tinham condições de participar. Até Allah ele citou eles na Surah At-Tawbah, dizendo que e aqueles que terão esse privilégio também, e como se estivessem batalhando junto com o profeta Muhammad a.s., que vieram até o mensageiro de Allah para pedir o apoio para participarem. E o profeta disse a eles que não tinha como dar o apoio. Eles voltaram e as suas lágrimas jorrando dos seus olhos, porque eles não conseguiam alcançar ou não conseguiam participar junto com o profeta Muhammad a.s. Se você não teve o alcance de algo para fazer dentro do mês de Ramadã, pelo menos você tenha esse sentimento dentro do seu coração que eu preciso fazer. Se eu não tenho condições, eu desejaria fazer. A minha intenção, se eu tivesse, era fazer e colocar em prática. Então também as pessoas que durante as noites se rezaram, a maior parte da noite, o Tarawih, o Qiyam, as outras orações, o importante é você preservar as orações
que são as obrigatórias no seu devido horário, o Fajr no seu devido horário, o Dhuhr, o Asr, o Maghrib, o Isha, não atrasar essas orações, e você fazer as sunnas voluntárias também, principalmente no mês de Ramadã, fazer duha, fazer outras orações. Essas orações você quer também alcançar, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que você seja libertada do fogo do inferno. Também de você fazer o dua. Como é que o nosso dua está sendo feito? Tem pessoas que o dua delas é um dua, eu levanto as mãos, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma firli, Allahumma arhamni, Allahumma tub alayya e tal, e vai embora. Se você perguntar para ela o que você fez de dua, talvez ela não reconhece, porque ela fez o dua como se fosse um costume. Palavras que são repetidas diariamente, talvez depois da oração e tal. Mas você fez o dua sentindo que realmente aquilo que você está pedindo para Allah, oh Allah, me liberte do fogo do inferno. Repita essas palavras, oh Allah, tenha misericórdia de mim. Oh Allah, faça com que eu seja dentre os vitoriosos, dentre as pessoas que são libertadas do fogo do inferno, dentre as pessoas que estão no paraíso. Se você fez isso com sinceridade ou não. Então você tem que também parar um pouco e saber que Allah subhanahu wa ta'ala deu para você, dentro do mês de Ramadã, 2 súplicas atendidas, uma durante o jejum e uma na hora de quebrar o jejum, fora as noites que você pratica as suas súplicas. E durante o dia também, né? Porque depois das orações as súplicas são aceitas. Como é que está a minha recitação do Corão? Aquilo que nós citamos na aula passada. Nós temos que recitar o Corão de uma forma diferente. Nós citamos uma forma que nós temos que recitar o Corão para entendermos o Corão, para darmos um passo à frente daquilo que nós recitávamos antigamente. É uma forma nova. O que eu entendo do Corão? O que eu estou entendendo agora do Corão? O que eu entendo de algumas palavras do Corão, das histórias do Corão? O que Allah quer de mim do Corão? Será que eu coloquei também isso em prática? Porque isso também me aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Também nós temos no mês de Ramadã de você verificar os seus parentes, ver se você tem silat al-rahim, de você ter silat al-rahim, visitar os tios, as tias, os irmãos, as irmãs, os parentes, laço parentesco que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a gente a ligar esse laço parentesco, porque é uma das mais importantes adorações que nós temos que fazer. É uma adoração que muitas pessoas esquecem. Às vezes a pessoa fala, faz meses que eu não visito uma tia, meses que eu não vejo meu irmão, meses que eu não vejo minha irmã, meses que eu não ligo para o fulano parente. Também coloque essas ações em prática dentro do mês de Ramadã, que talvez uma dessas ações façam com que Allah olhe no seu coração e veja a sua sinceridade e Ele te liberta do fogo do inferno. Uma das questões que eu queria, assim, para não prolongar muito, uma das ações ou adorações mais importantes que nós podemos fazer, e Allah subhanahu wa ta'ala citou no meio dos versículos do jejum, é o agradecimento a Allah. É agradecer a Allah, o agradecimento. Por isso que o agradecimento a Allah, você ser grata com Allah, essa é uma das maiores adorações que você possa fazer. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Essa palavra veio no meio das palavras do jejum, e para que vocês para que vocês agradeçam a Allah subhanahu wa ta'ala por aquilo que Allah determinou para vocês dentro do mês de jejum. Você agradecer a Allah em quê? Você agradecer a Allah em todas as suas situações. Agradecer a Allah porque Allah te fez alcançar o mês de Ramadã. Agradecer a Allah de ter feito você jejuar. Colocar em prática o jejum, colocar em prática as orações, colocar em prática o seu zakat, colocar em prática a sua caridade, colocar em prática o seu dua, colocar em prática a sua recitação do Corão. Essas são grandes dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele determinou na sua vida para que você agradecesse a Allah subhanahu wa ta'ala. Fora as demais dádivas, Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se vocês quiserem contar as dádivas de Allah, as graças de Allah, jamais vocês irão conseguir contá-las. O agradecimento a Allah, ele tem 3 pilares. Decorem isso. 3 pilares para que você seja um verdadeiro agradecedor a Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas às vezes falam, eu falando alhamdulillah, somente isso basta? Isso daqui é um dos pilares do alhamd. É um dos pilares de você agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo que o profeta Muhammad alayhi salam, ele nos citou um hadith que é muito importante. Ele disse, Inna Allah la yarda anil abd
Allah se contenta do servo. Se Allah se contentar de você, você não precisa mais de nada. Como é que Allah se contenta da gente? Aí vem esse hadith, ele disse: Inna Allah la yarda anil abdi idha akala al-aklata an yahmadahu alayha. Wa idha shariba ash-sharbata an yahmadahu alayha. Só de você pegar e comer e você falar Bismillah e comer e falar Alhamdulillah, Allah já se contenta de você. Olha a facilidade que Allah dá para nós, subhanallah. Se você estiver com sede, pegar um copo de água e levar esse copo e beber e agradecer a Allah, Allah se contenta de você. Inna Allah la yarda anil abd. Allah se contenta do servo quando ele come algo e agradece a Allah, ou bebe algo e agradece a Allah. Agora, como é que é esse agradecimento que nós temos que fazer? Que nós temos que ter? Esse agradecimento, como nós falamos, um dos pilares é você falar Alhamdulillah. Não é? É você falar Alhamdulillah. O primeiro pilar que seria você reconhecer que essa comida, ou essa bebida, ou essa graça, ou essa dádiva que você tem, é de quem? É de Allah. فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. O que vocês têm de graça e de dádivas é de Allah. Esse é o primeiro pilar. Você reconhecer dentro do seu coração que tudo que vem para mim não é do fulano e nem do ciclano. Se o fulano veio e te ajudou, é porque você pediu para Allah e Allah determinou, como se tivesse tocado o fulano, dizendo para ele, vá ajudar o fulano. O fulano ele vai ajudar você por quê? Quem tocou o coração dele? Quem fez com que ele viesse até você? É Allah. Então a dádiva e a graça ela vem de Allah e não das pessoas. As dádivas e a graça vêm de quem? De Allah. Tudo que você tem na sua vida, de saúde, de bens, de você colocar em prática as adorações, elas vêm de quem? De Allah. Então você tem que reconhecer dentro do seu coração que toda dádiva, seja ela mínima, ou seja ela média ou grande, ela é de Allah. Então coloque no seu coração que essas dádivas são de Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele diz وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. A segunda é você agradecer a Allah com a língua. Em primeiro lugar é com o coração. A segunda com a língua. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Com as dádivas de Allah você tem que falar. Você tem que anunciar, você tem que agradecer. Você tem que dizer que tudo que vem para você, como é que está a sua saúde? Alhamdulillah, eu estou bem. Você está bem então? Alhamdulillah, eu agradeço a Allah, porque o que eu tenho é de Allah. Eu estou fazendo o qiyam, alhamdulillah, porque Allah permitiu. O meu jejum está sendo feito de uma forma correta, alhamdulillah, porque Allah permitiu. Você vai falando todas as dádivas que vêm na sua vida, agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. A terceira questão é você colocar essas dádivas em prática. Colocar essas dádivas em quê? Em prática. Como é que você coloca essas dádivas em prática? Allah subhanahu wa ta'ala ele diz sobre o profeta Davi e sua família. Ele disse: "I'malu ala Daud shukra." Qual que é a diferença entre alhamd e shukr? Alhamd quando você fala alhamdulillah. Shukr quando você coloca em prática alhamdulillah. Quando você agradece a Allah em prática. E Allah disse para o profeta Davi: coloque as dádivas de Allah em prática para você me agradecer. Então, agradecendo a Allah sobre as dádivas de Allah, além de você saber que é de Deus, no seu coração, e de você falar com a sua língua que essa dádiva é de Allah, você colocar em prática as dádivas de Allah. Como é que você coloca em prática? Você coloca em prática, Allah te deu uma boa visão. Você coloca em prática a visão de Allah, você fala, essa visão ela vem de Deus. Aí você fala, Alhamdulillah. Aí você não olha para aquilo que não é permitido para você. Allah te deu o dinheiro, os bens. Como é que você coloca em prática? Você fala, esses bens vieram de Allah. Eu agradeço a Allah, Alhamdulillah, que Allah me deu esses bens. Você tira o zakat, você tira a caridade, você gasta em lugares lícitos, você não pega de uma forma ilícita e nem gasta de uma forma ilícita. Você deixa aqueles bens sempre conforme Allah determinou na sua vida. Então, se você não tirar o zakat, você não está agradecendo a Allah. Às vezes tem pessoas que falam, Alhamdulillah, eu conquistei 100 mil reais. Alhamdulillah. Agora, Alhamdulillah, você falou pela boca. Você está tirando o zakat? Não, eu não estou tirando o zakat.
Alhamdulillah, eu tenho bastante ouro. Esse ouro, alhamdulillah, Allah te deu. É de Deus, é de Deus. Eu agradeço a Allah, se não fosse Deus eu não teria. Você está tirando o zakat desse ouro que você tem? Então, alhamdulillah, é você saber que é de Allah, você agradecer a Allah com a boca, falar alhamdulillah, e você colocar em prática, tirando o zakat, aquilo que você tem, ou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Por isso que hoje a gente fala, quando as dádivas são muitas vezes a gente esquece de agradecer a Allah. Quando que a gente lembra de agradecer a Allah? Quando você fica doente, de repente você sara, e você fala, alhamdulillah, olha, eu estou bem, olha, mashallah, eu estou andando bem, antes não conseguia andar, eu estou comendo bem, antes não conseguia comer. Aí você fala, alhamdulillah. Agora, quando as dádivas são várias, são muitas, são toda hora que está na sua vida, você esquece de agradecer a Allah. Por isso que a pessoa que é crente em Allah, ele agradece a Allah, e Allah citou no Alcorão Sagrado, nos versículos do jejum, para que a gente agradecesse a Allah, e o agradecimento a Allah, se ele foi citado também no meio dos versículos do jejum, para mostrar a importância dele. E nós temos que saber que, dentre as questões que a gente agradece a Allah, o fruto do agradecimento a Allah, porque às vezes a pessoa fala, vou agradecer a Allah porque eu fiquei doente. Você agradece a Allah porque a sua doença, ela tem um objetivo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida, que é para o seu bem também. Eu estou pobre, que eu vou agradecer a Allah? A sua pobreza, Allah subhanahu wa ta'ala colocou na sua vida, porque essa sua pobreza tem um objetivo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, que é melhor do que uma riqueza para você. E isso você irá saber depois, no dia do final, ou talvez nesse mundo. Então você se contenta em todas as suas situações. Se você se contentar em todas as suas situações, e você agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala em todas as suas situações, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, no bem, no mal, em todas as situações que você tem, você deve agradecer a Allah. Isso dá o fruto de quê? De você ter um coração que está totalmente contente com Allah subhanahu wa ta'ala. Rida. Se você chegar nesse topo de rida, an tarda anillah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala yarda ank. Se você se contentar daquilo que Allah mandar para você, Allah se contenta de você. E se Allah se contentar com você, você terá tudo que você precisa nesse mundo. Tem um dua que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou. Como é que a gente fala um dua? Esse dua, você falando ele de manhã, você já agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala por tudo naquele dia. Falando à noite, você já agradeceu a Allah por tudo que Allah te deu naquela noite. É um dua importante que a gente decore. É o dua que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou, e ele disse, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, aquele que disser esse dua de manhã, ele é como se estivesse agradecendo a Allah por todas as dádivas daquele dia. E se ele falar durante a noite, ele tem como se tivesse agradecido a Allah por todas as dádivas da noite. Allahumma ma asbaha bi min ni'ma. Oh Allah, todas as bênçãos que eu amanheci recebendo elas. Ou bi ahadin min khalqik. Ou toda a bênção que as pessoas ao seu redor, as pessoas ao nosso redor receberam também. Ou bi ahadin min faminka wahdaka la sharika lak. Todas essas bênçãos são de ti, e somente de ti. La sharika lak. Não há ninguém que possa ser junto com Allah subhanahu wa ta'ala, que esteja dando para nós essas dádivas. Essas dádivas são somente de Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. A ti é a graça e a ti é a gratidão. Então quem falar esse dua é como se ele tivesse cumprido com a obrigação da gratidão durante o dia e durante a noite. A shukr, você agradecer a Allah, isso faz com que as dádivas permaneçam na sua vida, que elas não saiam. Por isso que o profeta Muhammad a.s. certo dia ele falou para Aisha radiyallahu anha, quando ele viu um pedaço de pão no chão, ele pegou, tirou a poeira dele e tal, e ele comeu. E disse para Aisha, Aisha, não despreze as dádivas de Allah sobre nós, porque não há uma dádiva que a gente não agradeça a Allah, e ela vai, que jamais ela voltará novamente.
Isso significa que o profeta Muhammad a.s. está dizendo: qualquer dádiva que Allah te dá, você tem que agradecer a Allah por ela e não desprezar essa dádiva, que ela permanece. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Se vocês agradecerem a Allah, eu irei dar a mais para vocês na graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, isso também faz com que todo tipo de castigo seja afastado de você. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz no Alcorão Sagrado, na Surah An-Nisa: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Allah não vos castigaria se sois gratos e crentes em Allah. E Allah é apreciativo e sábio. Quer dizer que a pessoa que é agradecedora a Allah, que agradece a Allah em todos os momentos, essa não terá um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa será isenta do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Até as pessoas quando entram no paraíso, a primeira coisa que eles fazem, eles agradecem a Allah subhanahu wa ta'ala. E que eles falam: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Eles dirão: todos os louvores somente são para Allah, aquele que afastou de nós toda a aflição. Inna Rabbana laghafurun shakur. Allah é agradecido e perdoador. Então nós temos shukr, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Ele é o principal para que as dádivas continuem na nossa vida, para agradecermos a Allah. Allah quer de nós que a gente agradeça a Ele em todos os nossos momentos. As dádivas, quando vêm dele, Ele gosta que a gente agradeça a Ele. Ele se contenta com o agradecimento nosso. Ele afasta o castigo de nós se a gente agradecer a Ele. Ele firma as dádivas se nós agradecermos a Ele. Ele faz com que a gente entre no paraíso se nós agradecemos a Ele. Ele afasta toda a aflição de nós se a gente agradecer a Ele. Por isso que nós temos que ser sempre gratos com Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين له والذاكرين له وأن يجعلنا ممن يقبل صيامهم وقيامهم وأن يتقبل منا جميع الطاعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Se tiverem perguntas, alguma coisa aqui. Quando Deus livra as pessoas do fogo do inferno agora para Ramadã, uma vez libertado, o ano que vem também tem que libertar ou é já a vida inteira? Uma vez só? Se ele for libertado, é uma vez só. Mesmo se fizer pecado depois, já está liberto. Agora, como é que eu vou saber se eu fui libertado ou não? Aí eu me sinto que os pecados são muito longe de mim. Eu não coloco quando vejo um pecado, alguma coisa, aquilo lá se torna para mim algo que, como se fosse algo assim, que eu tenho que fugir dele, se afastar dele. Eu sinto no meu coração que não devo colocar em prática isso, tenho que afastar disso. Então Allah subhanahu wa ta'ala faz com que você se afaste do pecado e que você goste das adorações. Esse é um dos sinais do que você foi libertado. Agora, se a pessoa continuar, ele vai nos pecados, ele vai... Para ele, tanto faz como não, se ele praticar a oração certa ou não, se ele tirar os seus zakat, se ele fazer as coisas certas, se ele tal. Então a pessoa, isso daqui é um sinal do que ele não foi libertado. Foi libertado, a sua vida ela já tem uma retidão. Você está na retidão. A maior parte da sua vida, isso não quer dizer que ele não peca, mas os pecados são mínimos. E se ele pecar, ele retorna logo para Allah subhanahu wa ta'ala, ele pede perdão para Allah, ele se arrepende. A maior parte da vida dele, ele está ligado com Allah. Tudo que ele faz, a mente dele está lá. Allah aceita ou não? Allah castiga nisso daí ou não? Se aceita, eu vou fazer. Se castiga, eu vou afastar. Esse é o sinal do que a pessoa foi realmente libertada. E se ele for libertado, já não precisa mais, assim, ele não voltará para o castigo. Allah não voltará ele para o castigo. É igual as pessoas do Ahl Badr. Na batalha de Badr, 317 pessoas que estavam participando com o profeta Muhammad a.s.
o anjo Gabriel perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem que vocês contam as pessoas de Badr dentre vocês? E o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele disse: são as melhores pessoas. Ele disse para nós, os anjos que participaram da batalha de Badr também são os melhores anjos dentre nós. E o profeta Muhammad alaihi wasallam, quando um dos seus companheiros, ele cometeu um erro, até que Umar ibn Khattab, ele disse: ó mensageiro de Allah, deixe eu matar essa pessoa, porque esse erro, o Umar sentiu que foi uma traição ao profeta Muhammad alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ia conquistar Meca, e falou para os companheiros dele não falarem nada, não espalhem que eu estou saindo de Medina para Meca, para que não chegue a notícia para as pessoas de Meca. Aí um dos companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam, ele tinha mandado uma carta para as pessoas de Meca para dizer que o profeta viria. E o profeta Muhammad alaihi wasallam mandou Ali ibn Abi Talib ir atrás da mulher que estava levando a carta, e no meio do caminho ele tirou a carta da mão dela. Ela tinha negado que tinha carta, e o Ali, ele falou assim, você tem uma carta, porque o profeta disse, ou você tire essa carta, ou eu vou tirar sua roupa para pegar a carta. Aí ela logo tirou do cabelo dela e entregou para o Ali ibn Abi Talib, e ele levou. E quem tinha escrito isso daqui é um dos companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam. Aí o Umar falou: ó mensageiro de Allah, deixa eu cortar a cabeça dele, porque é um traidor. Aí o profeta Muhammad alaihi wasallam perguntou para ele: o que fez você de mandar uma carta para as pessoas em Meca saberem que a gente está indo? Ele disse: ó mensageiro de Allah, eu juro que não é uma traição, mas eu tenho a família lá, e eu fiquei temendo que se o senhor entrasse em Meca, talvez eles iriam pegá-los como reféns, matá-los e tal. É o meu medo pela família que eu tinha deixado lá. Aí o Umar falou: mesmo assim, ó mensageiro de Allah, essa pessoa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: ó Umar, deixe ele. Allah olhou para as pessoas de Badr e disse para eles: inna Allah attala ala ahli Badr faqal laqad i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Façam o que vocês quiserem, porque já perdoei vocês. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo que essas pessoas de Badr, Allah disse: façam o que vocês quiserem, porque já são perdoados. Então, por isso que quando a gente vai separar os companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam, você fala Ahl Badr, eles estão entre o destaque, entre os companheiros. Por quê? Foi citado algo que eles são perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a pessoa, às vezes, ela foi libertada do fogo do inferno. Ela pode cometer um erro e tal, só que ela volta e se arrepende rápido. Ela não deixa com que esse erro continue na sua vida. Inshallah, que nós sejamos entre os libertados do fogo do inferno. Se a gente não foi, vamos sempre estar, todo ano, se Allah subhanahu wa ta'ala deu para nós a vida, para estarmos agora nesse Ramadã, é uma das dádivas. É o momento que a gente pode falar: Allah, se o Senhor não nos libertou nos anos passados, que sejamos libertados nesse ano, nesses dias, inshallah. Barakallahu fikum. Você manda doar no grupo? Cadê a canção? O dua, inshallah, a gente vai falar, depois a gente manda traduzir, inshallah. Pediram aqui também para escrever Do Brasil, tá. A gente vai falar, escrever em português, em árabe. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Isso daqui مع أذكار الصباح والمساء. Isso. Isso daqui, se a gente falar de manhã, você agradeceu a Allah durante o dia todo. À noite, você agradeceu a Allah a noite toda, por todas as dádivas que você tem. Até, اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Oh Allah, toda bênção que recebemos, eu ou alguma das criaturas, são somente de ti. Todas as bênçãos são somente de ti. Tu não tem parceiro. Tu não tem parceiro. Falaka alhamdu wa laka shukr. E a ti é a gratidão, e a ti é o agradecimento. Nós agradecemos a ti e temos a gratidão por ti, por ter dado para nós essas dádivas. Inshallah, as irmãs, elas irão escrever e ver certo a tradução desse dua, e será colocado, inshallah, porque é importante a gente falar.
Uma das coisas também que a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala também, Salat al-Duha. Muitos de vocês também fazem Salat al-Duha, que são 2 rak'ah de manhã, depois que nasce o sol por 10 minutos, até antes do Dhuhr por 10 minutos. Esse é o momento que o profeta Muhammad alayhi sallam, ele disse: "Yusbihu ala sulama kulli wahid", sobre o sulama, que seria as juntas do corpo de cada um de nós. E nós temos 360 juntas no corpo. Toda junta que quando nós amanhecemos, nós temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por elas. Então, por cada junta. Aí o profeta Muhammad alayhi sallam, ele disse que vocês têm que pagar o quê? Pagar uma sadaqa por cada junta que amanheceu e você está ali se movendo, colocando andando, vindo e tal. Então, essas 360 juntas que você tem dentro do seu corpo, você tem que agradecer a Allah por cada uma delas. Então, agradecer dando uma sadaqa. Aí ele disse, você falar Subhanallah é uma sadaqa, Alhamdulillah é uma sadaqa, La ilaha illallah é uma sadaqa, Allahu Akbar é uma sadaqa. E o profeta Muhammad a.s. até no final do hadith ele disse, você colocar em prática 2 rak'ah de duha, ele está em você cumprir a sadaqa dessas 360 juntas. Então basta você praticar 2 orações, 2 rak'ah durante a manhã do duha. É como se você estivesse agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala por todas as juntas do seu corpo, por terem funcionado totalmente. Então esse é um agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala pelo corpo. Aí vem pelas demais dádivas, você fala esse hadith. Esse hadith já faz com que você seja uma pessoa agradecedora a Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. وإذا صلينا 4 ركعات ما في شيء. Naam, duha ela pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6 e pode ser 8. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rezou ela entre 2 e 8. Então você pode rezar, só que no mínimo 2, se você rezou 2, você já agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala por aquilo que Ele te deu. Se rezar a mais, com certeza. Quanto mais a pessoa reza, mais ele se eleva. E nós sabemos aquele companheiro do profeta Muhammad a.s., chamado Rabi'a, ele disse para o profeta Muhammad a.s., quando pediu que ele queria a companhia do profeta Muhammad a.s. no paraíso. Ele disse, Ya Rasulullah, ud'u Allah an urafiqaka fil jannah. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala que eu esteja junto com o Senhor no paraíso. O profeta, ele disse para ele, você não quer algo a não ser isso? Ele falou, é isso, não quero mais nada. Se estiver junto com o Senhor no paraíso, já basta para mim. O Rasul a.s. ele disse, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Me ajude para você estar junto comigo no paraíso, fazendo bastante sujud. Quer dizer que fazendo bastante orações. Então a pessoa fala, eu já fiz 2. E se eu fizer mais? Se você fizer a mais, você estará se elevando. Até, você poderá chegar até ficar junto com o profeta Muhammad a.s. se você fizer bastante sujud durante as noites, o dia. Quanto mais você faz a reza, porque a oração ela é a mais importante dentre as adorações que a pessoa faz, porque ela te aproxima mais e mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem está de jejum às vezes fica cansado, ou vocês com certeza recitaram muito o Coran, recordaram muito a Allah subhanahu wa ta'ala, aproveitaram esses momentos e estão aproveitando agora na aula para terem mais ações dentro do Ramadan a serem marcadas a favor. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala aceite, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.